Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia, que bênção, que unção palpável, irmãos. Eu não sei se você está conectado com o que o Senhor já começou a fazer aqui essa noite, mas eu percebo sim uma unção muito fresca derramada, né, ativando o nosso coração, né, alinhando as nossas motivações. Sabe, irmãos, a gente cantou aqui músicas falando que o Coliseu não parou a igreja. Não sei se você sabe o que foi o Coliseu. Meu irmão, aquilo ali foi terrível. Nós cantamos que nós estamos abrindo mão da nossa vida em prol do Senhor, desgastando, né? A nossa vida, que na verdade que vida, né? Mas para a nossa carne essa vida é gostosa. E nós estamos abrindo mão dela para quê? Para algo maior. Somos como velas queimando para que outras pessoas sejam iluminadas. E sabe, irmãos, muitas vezes nós somos até um pouco negligentes, porque viver o evangelho aqui no Brasil é muito fácil, irmão. Eu não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no Sudão, na Nigéria. Irmãos nossos, famílias, estão sendo mortos, assassinados, perseguidos, queimados, enterrados vivos, seus filhos assassinados, só pelos fatos deles terem entregado a sua vida para Jesus. Às vezes nós deixamos de vir na igreja por causa de uma dor de cabeça. Às vezes nós trocamos o nosso chamado, porque um irmão pisou no nosso calo, porque um irmão não sorriu para a gente. Mas sabe, irmãos, eu creio que está vindo um grande avivamento nesses últimos dias. E esse avivamento ele vai partir do Brasil, amém? Feche os teus olhos, a gente pode interceder um minutinho pelos nossos irmãos, amém? Pai, nesse momento nós intercedemos, Senhor. Nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, Senhor. Oh, Pai, que a Tua graça possa ser com cada um deles de maneira extravagante, Senhor. Oh, Pai, sustenta cada mãe, sustenta cada pai, Pai. Cada missionário, cada pastor. Oh, Deus, guarda cada uma dessas crianças, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós oramos e intercedemos agora, Senhor, pelos nossos irmãos. Oh, Pai, que milagres possam acontecer, intervenções divinas, Senhor. Pai, como nós ansiamos pela volta de Cristo. Maranata, dizemos Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ansiamos, Pai, ansiamos pela Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus é bom, isso. Irmãos, para mim é sempre uma grande bênção, uma honra estar aqui com vocês, né? Estamos aí já encerrando a nossa temporada por aqui. Amanhã estou indo embora. Oh, meu Deus. Eu vou embora, mas fica parte do coração aqui, né? Eu realmente amo essa família, Verbo da Vida Bauru. Levo cada um de vocês no meu coração. Pastor Daniel, eu tenho dito, né? Falei que domingo tem se tornado para mim um irmão, né? E para mim é uma grande honra, pastor, poder ser molhado pela unção que flui da sua vida, né? Poder aprender contigo, estar conectado contigo e poder fazer parte, né? Obrigado pela honra e pela confiança, né? De me entregar aqui esse púlpito. Honra a sua vida, amém? Irmãos, hoje o Senhor colocou no meu coração algo para compartilhar com os irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir até 9h30, mas 9h15, né? Quem me dá 10 minutos a mais aí? Opa, glória a Deus, chegou até 10 horas. Estou brincando, mas nós vamos fazer de tudo para ficar aqui dentro do tema. O Senhor colocou no meu coração falar um pouquinho sobre a sabedoria que conduz a uma vida plena. Amém? Abre comigo lá em Salmos 35, versículo 27, nós vamos começar por aqui. Eu quero te mostrar que Deus ele deseja a nossa prosperidade, amém, irmãos? Mas existe também um caminho que nós precisamos percorrer para viver uma vida plena. Prosperidade fala a respeito de uma vida plena. Salmos 35, versículo 27, vai ser projetado aqui? Vai, né? Então, alguns textos, para a gente ganhar um tempinho, eu posso ir lendo mais rapidinho? Qualquer coisa no final você me pede aqui a referência que eu te passo. Salmos 35, versículo 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Quantos aqui têm prazer na retidão do Senhor? Quantos têm prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor? Está falando com você. Cantem de júbilo e se alegrem, coloquem um sorriso no rosto, aqueles que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz ou tem prazer na prosperidade do teu servo. Sabe, irmãos, a gente tem que andar com um sorriso no rosto mesmo. Por quê?
Porque Deus ele tem prazer em nos prosperar, amém? Agora, ele vai prosperar e isso está disponível para aqueles que têm prazer na lei, prazer na retidão, prazer na palavra. Irmãos, existe um segredo do sucesso. O mundo lá fora, eles ficam assim, vou passar para você os 7 passos do sucesso, o segredo do sucesso. Eu não sei se você já percebeu isso, já percebeu? Pois bem, eu vou dar para vocês agora, já de início, o segredo do sucesso. Quem quer? Eu vou te dar agora, o segredo mesmo. Não é papo furado não, vou falar sério, segredo do sucesso. Quem quer? Quem quer? Josué 1:8. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de cumprir fielmente tudo conforme na lei está escrito, então você mesmo fará os seus caminhos prosperarem e será bem sucedido em tudo que empreenderes. Meu Deus do céu! Irmãos, existe uma conexão direta entre a relação que você tem com a palavra, com uma vida de prosperidade. Veja o que Deus orienta Josué. Josué não fica falando bobagem não. Fale a palavra, mas antes medite nela. E tenha o cuidado de cumprir tudo. É interessante que antes de falar isso, sabe o que Deus fala com Josué? Ser forte e corajoso. Por quê? Porque para praticar a palavra, meu filho, tem que ser forte e corajoso. Quando nós vamos lá para Provérbios 4:20, Deus ele dá uma instrução para os seus filhos. Quantos aqui são filhos do Senhor? Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os aparte dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do teu corpo, do teu coração, porque são vida para quem acha, não qualquer vida, uma vida abundante, porque afinal de contas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então guarde ela no seu coração, porque são vida e saúde para todo o corpo. Quando vamos lá para Romanos 12:2, o que vai dizer? Ei, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos por meio do quê? Da renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja, para vivermos uma vida de prosperidade, precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Deus ele tem prazer em nos prosperar. Ele vai dizer, rapaz, eu não poupei nem meu próprio filho. Se Deus não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as outras coisas? Então veja o que o texto está dizendo. Cante de júbilo, rapaz, põe um sorriso no rosto. Você que tem prazer na lei do Senhor, porque você vai prosperar. Agora diga sempre, Deus tem prazer em prosperar os seus filhos. Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Ela está falando, nós precisamos falar sempre. Deus tem prazer em nos prosperar, ou seja, Deus não tem nada a ver com miséria, com pobreza, com desafio financeiro. Deus não usa as ferramentas do diabo para nos tratar. Não, estou passando na labuta, é Deus tratando o meu coração, nada disso. Às vezes foi irresponsabilidade sua. Tempo para reflexão. Agora é interessante que ele está dizendo, Deus tem prazer em nos prosperar. Essa palavra prosperidade aqui é a palavra shalom, que quer dizer o quê? Algo completo, pleno, plenitude. Então Deus ele tem esse desejo em nos prosperar ou alcançar todas as áreas da nossa vida. Seja na área financeira, seja na saúde, seja na paz, seja no casamento, seja no trabalho, seja no relacionamento com a sogra, seja onde for, meu filho. Deus tem plenitude para nós. Amém? Shalom é isso, ele tem esse desejo para nós. Agora, nós vamos ver, irmãos, que muitas vezes nós estamos buscando o resultado, mas nós estamos negligenciando aquilo que leva ao resultado. Não sei se ficou claro, mas olha só, vamos olhar aqui um pouquinho a respeito da vida de Salomão. 1 Reis 3, versículo 9, vai dizer assim, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pedistes essas coisas, não pedis longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pedis entendimento e discernimento, o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, diga comigo, coração sábio. Coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não haverá igual, nem depois de ti. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os seus dias. Irmão, se você estudar a vida de Salomão, você vai ver que Salomão, além de sabedoria, ele começou
a gerir todo o reino de maneira que várias empresas foram abertas por ele. Eles gerenciavam várias empresas. Quando você entrava no reino, a rainha de Sabá, quando chegou no reino, ela ficou de boca aberta de ver o uniforme das pessoas que serviam o rei, da forma que ele colocava a mesa. A sabedoria dele era muito além do que falavam e a prosperidade dele também. Porque no próprio texto nós vemos que o que ele pediu a Deus não foi riqueza, foi uma forma de conduzir bem o povo, de julgar o povo, ou seja, ele pediu sabedoria. E junto com a sabedoria veio o quê? Prosperidade financeira. A sabedoria conduz a uma vida plena. Abre comigo lá em Provérbios 3, versículo 13, Provérbios 3, 13. Quem achou, diga: Deus tem prazer na minha prosperidade. Eu declaro que hoje vai ser uma noite de virada de chave na vida de muita gente, amém? Eu creio em um novo nível de prosperidade chegando sobre a sua vida, amém, irmãos? Feliz o homem que acha dinheiro. Feliz o homem que acha riquezas. Feliz o homem que acha o quê? Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que se pode desejar não é comparável a ela. A ela quem? A sabedoria. Agora veja o versículo 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na esquerda riquezas e honra, os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Irmão, olha só que legal, a sabedoria, ela traz consigo prosperidade. Porque o que é prosperidade? O que é shalom? Completude. É tudo aquilo que você precisa para fazer uma boa jornada. Quando nós vamos para a terceira carta de João, quando João está escrevendo para Gaio, ele fala assim: olha, eu faço votos por sua prosperidade e saúde. A palavra prosperidade ali é eudu, que quer dizer tudo que você precisa para fazer uma boa viagem. O que eu preciso para fazer uma boa viagem? Eu preciso de dinheiro? É óbvio. Eu preciso de saúde? Preciso. Eu preciso de paz? Preciso. Agora veja o que a sabedoria traz consigo: alongar da vida, vida longa, vida boa, riqueza e honra, caminhos deliciosos. Sabe, meu irmão, é tempo da gente viver uma vida de caminhos deliciosos. Parece que tem gente que fala assim: não, minha vida, quem lembra daquela hieninha? Ó dia, céu, azar. Reclama de tudo. Irmão, tem gente que está na luta a vida inteira. Eu conheço crente, irmão, de mais de 40 anos de crente, que todo dia que você encontra com eles, assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Estou na luta, na batalha, porque vida de crente é assim mesmo. Mora em pé, está caindo, está na moinha de Jeová. Rapaz, para com isso. A sabedoria traz caminhos deliciosos. Isso faz parte de shalom, isso faz parte de plenitude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, uma vida que é mais, muito mais, que vai além, uma vida extraordinária. Irmão, é tempo de vivermos uma vida extraordinária, sair do comum, sair do raso e viver tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Agora, o desafio é porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos são frutos ou é devido à falta de sabedoria. Tempo para reflexão. Sabe qual que é um dos grandes desafios? Gastar mais do que ganha. Faz assim, vai rindo, balançando a cabeça, amém? Tá tudo certo. Tem segurança hoje para mim ali? Tem? Abre comigo Provérbios 8, versículo 12. Provérbios 8, 12. Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Diga comigo, prudência. E disponho de conhecimento e de conselhos. A palavra prudência, irmãos, significa o seguinte: virtude que faz prever ou procura evitar
inconveniências e perigo. Prudência também é cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assuntos difíceis e delicados. Irmão, a prudência, ela anda junto com a sabedoria. Agora veja, fé não é irresponsabilidade. Quem está comigo? Tem muita gente confundindo fé com irresponsabilidade. Agora veja, a sabedoria, ela traz riqueza, honra, caminhos deliciosos, mas a sabedoria, ela caminha junto com a prudência. Quantos aqui querem ser sábios? Quantos querem usufruir desse caminho que vai levar um bom resultado? Então eu preciso ser prudente. Eu preciso ser prudente e ser sábio para gerir cada um dos recursos que chegam na minha mão. Mais uma vez eu vou dizer, meu irmão, fé não é irresponsabilidade. Tem muita gente vivendo uma vida irresponsável e ainda fala que isso é fé. Tempo para meditação. Não vou dar um passo de fé. Espera aí, Deus está envolvido com aquilo que Ele fala. Ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então aí Deus prosperou ele. Agora veja, foi Deus quem falou para ele ir. Não foi Abraão que chegou para Deus assim: ah, Deus, agora eu vou para um lugar que eu defini onde é e você vai ter que me abençoar. E saiu. Foi assim? Foi isso igual uma borboleta agora, né? Sai para lá. Acho que eu estou andando muito, bebendo água de Bauru. Eita glória! Mas olha só, não foi Abraão que falou: ah, eu vou e você vai ter que me abençoar. Não, ele andou debaixo de obediência. Sabe, meus irmãos, Deus está comprometido com aquilo que Ele fala. Quem está comigo? Nós somos da fé, amém, irmãos? Eu sou da fé, eu creio, eu falo, eu declaro, eu determino, eu ando. Agora, deixa eu te falar um negócio. A sabedoria divina está sobre mim. E se a sabedoria está sobre mim, eu sou prudente. Eu não vou dar um passo maior do que a minha perna, a não ser que eu tenha uma palavra clara do Senhor. Porque se Deus falar, se necessário for, nós vamos andar sobre as águas. Quem está comigo? Aleluia. Então diga comigo: irresponsabilidade não é fé. Quando a gente vem para a vida de José, eu não vou ler os textos, mas depois você pode ler lá em Gênesis, a partir do capítulo 39. Você vê que José, ele tinha um sonho, ele teve uma visão. E aí os seus irmãos ficaram enciumados, venderam ele como escravo. E é interessante que como escravo ele começou a prosperar. Ele se tornou mordomo. Diga comigo, mordomo. O que é isso? Um escravo agora que virou o gestor de todos os bens da casa. Ó, sabedoria operando sobre a vida dele, a ponto de, como escravo, ele gerir todas as coisas. E eu vou abrir um parênteses. Aí vem lá a endemoniada, gosta de José, e começa a flertar com José, e por fim, meu filho, agarra o homem pela colarinha. O que ele fez? Hã? Ô, gente, me ajuda isso, quando eu pergunto assim, era legal vocês, tipo, responder para me ajudar, né? Tipo assim, o que ele fez na hora que a mulher agarrou ele, truvou nele lá? Ele correu, meu filho. O que isso me ensina? Ei, tem coisa que a gente não tem que ficar enfrentando, não, tem coisa que a gente tem que correr. Ei, homem, Paulo falou isso para Timóteo, né? Foge das paixões da juventude. E tem coisa que a gente não tem que resistir, não. A gente resiste o diabo, mas mulher a gente corre. Tem homem querendo resistir de mulher. Ei, homem casado não tem amiga não, tá? Aleluia. Tempo para reflexão. Tem que correr dessas coisas, amém, irmãos? Eu tenho visto muito casamento, muita família sendo destruída, por quê? Por negligência, falta de sabedoria. Essas coisas a gente tem que correr, amém? E por causa dessa endemoniada lá, ele foi parar onde? Foi parar na cadeia. E é interessante que se você ler a palavra, vai dizer que ele prosperou na cadeia. Pensa, não é um ambiente que te torna próspero, é quem você é.
Independente de onde você está. Tem gente que fala assim, eu vou ir para outro lugar que aí eu vou prosperar. Não vai. Se você não é próspero onde você está, não vai para outro lugar não, que não vai dar certo. Porque prosperidade não depende de território, prosperidade é de dentro para fora. Então na cadeia o homem prosperou. Aí sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele como administrador da cadeia. Gestor, olha a sabedoria que fluía da vida dele, a ponto dele começar a gerenciar agora os presos. É ele que cuidava de tudo. E aí de repente, irmãos, da noite para o dia, esse homem sai da cadeia. E aí Deus abre uma porta de um cargo que nem existia para ele. O farol vai lá, tem um sonho, e aí ele vem, interpreta o sonho. E aí eu vou ler aqui rapidinho o que aconteceu. Gênesis 41, 33. Gênesis 41, 33. Agora, pois, escolha Faraó. Olha o conselho que José deu para Faraó mediante o Espírito. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio. Diga comigo, sábio. Ajuizado. O que significa ajuizado, meu filho? Prudente. Quem está comigo? Ajuizado e sábio, prudência anda junto com sabedoria. E ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, os 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Quando a gente vai para o versículo 37, Gênesis 41, 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há Espírito de Deus? Diga comigo, Espírito de Deus. Irmão, o Espírito de Deus, ele é a própria sabedoria divina. Ei, você nasceu de novo, você tem a própria sabedoria divina habitando dentro de você. Por que às vezes nós estamos errando? É porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus foram chamados para ser guiados pelo Espírito de Deus. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho 43 anos, eu não tenho mais tempo de errar. Agora, como é que eu vou fazer para não errar? É eu ser guiado pelo Espírito de Deus. É eu estar sensível à voz do Espírito de Deus. É eu mortificar minha carne para ficar mais sensível a essa instrução. Porque a própria sabedoria de Deus habita dentro de mim por meio da pessoa do Espírito Santo. Então ele vai dizer, aonde nós vamos achar alguém que tenha o Espírito de Deus? Versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa. Aí criou lá um cargo para ele gerir todas as coisas. Ele era um manda-chuva. Por quê? Porque sobre ele tinha o Espírito Santo, e ele era sábio e ajuizado, e ele se tornou um dos homens mais prósperos. A sabedoria, ela carrega junto com si a prosperidade, mas ela anda junto com prudência. Aí eu te pergunto, tempo para refletir, né? Ninguém precisa responder. Será que nós estamos sendo ajuizados? Eu quero ser sábio, eu quero a sabedoria, mas e aí, eu estou sendo prudente? Como eu falei, a maior parte dos problemas da nossa vida, irmãos, é por falta de sabedoria. Irmão, já tem uns aninhos que eu estou caminhando nesse negócio de gabinete, acompanhando vidas. Irmão, a maioria dos problemas é falta de sabedoria. É claro que existe uma minoria, que a gente tem aí, o diabo que está lutando mesmo, e está ao derredor, amém? No mundo tereis aflições, e a aflição vem para todo mundo, amém, irmãos? E o diabo vai vir tentando, lutando com tudo mesmo. Mas a maior parte é por problema de sabedoria. Por falta de sabedoria. Agora veja, José, ele foi levantado para governar. Para governar exige ser sábio e ajuizado. Nós homens, irmãos, nós somos o governo da nossa casa. Amém? Então, como governo, nós precisamos governar segundo uma sabedoria que é divina, e nós precisamos ser prudentes. Por que tem muita mulher que não está submetendo aos homens? Porque é homem desajuizado. É homem que não tem juízo. É homem que não tem sabedoria. É homem que fica só arrumando encrenca. Aí a culpa não é da mulher, não. Como é que ela vai se submeter a um homem que está destruindo a própria casa, a casa com as próprias mãos?
Arruma um segurança para mim, pastor. Aleluia. Diga, eu sou o governo do lar. Olha que interessante o que José falou para Faraó. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, não gasta tudo. Vai vir fome. Faz o seguinte, economiza 20%. Ó, 20%, um quinto. 20% de toda a receita. Aí eu vou pregar para mim, tá? Não é para você, essa mensagem é para mim. Deus está me corrigindo. E aí eu estou só falando para vocês o que Deus está tratando comigo, né? Marcelo, você está economizando alguma coisa ou você está comendo tudo? Eita glória! Misericórdia. O que acabou? Mais 10 minutos, né? Os anjos, né? Então... Sabe, irmãos, nós precisamos buscar em Deus sabedoria para gerir aquilo que chega nas nossas mãos. Como eu falei, fé não é irresponsabilidade. E muitas das vezes o problema não está na caixa de entrada, o problema está na caixa de saída. E nós precisamos, e nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nisso, amém, irmãos? Olha só o que diz Provérbios 19:3. Provérbios 19:3. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Essa versão, a versão viva, traz esse texto da seguinte forma: as pessoas arruinam a vida com a sua própria tolice e depois ficam iradas com o Senhor. A NVI traz da seguinte forma: a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira com o Senhor. Insensatez significa, é o contrário de sabedoria, é agir ou pensar sem juízo, sem discernimento, sem bom senso. Em outras palavras, insensatez é tomar decisões impulsivas, tolas, ignorar conselhos e correções, agir conforme as emoções ou desejos, sem pensar nas consequências. Então veja, a imprudência, a insensatez, destrói a vida do cidadão. É por causa da insensatez, ele destrói a sua própria vida e depois ainda fica com raiva de Deus. Aí tem coragem de falar ainda que é Deus tratando. Não, Deus, ele deseja, cantem de júbilo e se alegrem, digam sempre, o Senhor tem prazer na prosperidade do teu servo. Amém? O que está acontecendo é que muitas vezes, nós mesmos, com a nossa insensatez, estamos entrando num buraco. Mas graças a Deus, Deus tem muito mais poder de nos tirar de encrenca do que a gente de entrar nela, amém? Então, se porventura alguém assim já entrou em algum buraco, deixa eu te falar, Deus está aqui hoje para te resgatar desse buraco, amém? Lembre, a sabedoria e a prudência andam de mãos dadas. Prudência está ligada ao controle das emoções, é ser guiado pelo Espírito e não pelos desejos. Irmão, nós somos macho. Eu sou um homem, rapaz, a gente não tem que ser guiado por desejo, por emoção, não. A gente é o controle emocional da nossa casa. Aí eu estou vendo, infelizmente, irmãos, eu sei que isso não acontece aqui, só lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte também não acontece, não. Mas uns homens emocional, que são guiados por emoção, que tomam decisão por emoção, aí entra em enrascada por causa de emoção, faz negócio por emoção. Sabe, irmãos, a gente tem que fazer pelo Espírito. Nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, amém? Quem aqui quer viver uma vida tranquila? Eu quero, amém? Então olha o que a palavra diz, 1 Tessalonicenses 4:10. 1 Tessalonicenses 4:10. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos da Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais e a diligenciar por viver uma vida tranquila. Cuidado que é vosso, trabalhar com a própria mão, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade com os de fora e de nada venhais a precisar. Quem está disposto a amolar o machado hoje? Veja, o texto está dizendo, Deus deseja que nós venhamos a progredir, amém, irmãos? Esse negócio de estagnar não é coisa de crente, não. A vida do crente é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus está nesse negócio de progredir. Irmão, nós vamos avançar. Se hoje nós estamos num patamar, se veja amanhã num patamar maior, amém, irmãos? Existe um progresso, existe um caminho onde nós vamos crescendo mais e mais progressivamente, amém, irmãos?
Aí ele vai dizer, agora, diligenciai por viver uma vida tranquila. Ou seja, para viver uma vida tranquila, em paz, eu preciso ser diligente. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ser prudente. Não existe vida tranquila sem diligência. Aleluia. Ou seja, não gaste mais do que você ganhe. Não fale com a sua mulher o que não deve, porque não, vai passar 20 anos e ela vai lembrar. Não fala com a mulher o que não deve, que depois de 20 anos. Isso é usar com sabedoria, irmãos. Aí o irmão, cheio do Espírito Santo, sai da igreja, aí ele está lá, inspirado para fazer algo, aí a mulher dele fala assim, não faça isso não, porque eu acho que não deve fazer. Aí ele vira para a mulher e fala assim, afasta de mim, Satanás. Quis fazer igual Jesus fez com Pedro. Passou 30 anos, toda vez vai brigar, você me chama de Satanás. Você lembra? Diligência para viver uma vida tranquila, meu irmão. Alô? Cuide do que é seu. Ou seja, tenha contentamento. Tem gente que está querendo um carro novo. Eu quero uma BMW. Mas tem lá um Ford Ka e não cuida dele. Se eu não cuido do que eu tenho hoje, meu irmão, eu não vou progredir. Quem está comigo? Então cuida do seu carro. Às vezes, o irmão, quebra um negocinho no carro, ele vai deixando acumular. Falta de excelência. Aí na hora que ele vai ter que arrumar um monte de coisa ao mesmo tempo, não dá conta. Irmão, não se acostume com coisa quebrada na sua casa. Alô? Irmão, esse negócio de coisa quebrada, ele não faz parte da vida do crente. Quem é sábio não fica acumulando coisa quebrada, não. Irmão, arranhou, arruma. Aleluia. Cuide bem do que é seu, amém, irmãos? E aí ele vai dizer assim, trabalhar com as próprias mãos. Irmão, trabalho é o princípio fundamental aonde Deus vai trazer recurso financeiro para a nossa vida. Amém? Diga comigo, trabalho. Parece que esse povo de Tessalonicenses não gostava de trabalhar, não. Paulo escrevendo essa carta, ele diz, trabalhai com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, ou seja, o trabalho traz dignidade, amém? Dignidade para os de fora, e de nada venhais a precisar. Aí ele vai escrever uma segunda carta. Quem sabe que a segunda vem depois da primeira? Eu acho que ele precisou tratar o mesmo assunto. Aí na segunda ele foi um pouco mais dura. 2 Tessalonicenses 3,10. Diz assim, porque quando eu ainda convosco vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tem gente que quer prosperar, mas não quer trabalhar, irmão. Ei, Deus vai prosperar a obra da sua mão, meu filho. Aonde você colocar a sua mão vai prosperar, começa a movimentar as águas, Deus vai te trazer ideias, escuta o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar os próximos passos. Provérbios 6,6, vai ter com a formiga preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Olha, Provérbios 6,6, vai ter com a formiga ou preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo que prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a sua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Deixa eu te falar algo, Deus vai prosperar o trabalho da sua mão. Então, cuidado com esse negócio que oferece ganho fácil. Irmãos, infelizmente, eu tenho lidado com muitas pessoas que caíram em projetos de pirâmide, porque, você coloca um dinheiro aqui, eu vou te dar 10% de juros. Não existe isso. Alô? Aí agora, irmãos, infelizmente, os dados, eles são assim, alarmantes. A quantidade de crente jogando. Irmão, esse negócio é do demônio. Esse negócio de bet, negócio de aposta. Irmão, pelo amor de Deus, não cai nessa. Eu estou lidando não é com uma nem com duas, não, é com várias famílias que estão passando por necessidade. Por quê? Porque um membro da família
enveredou nesse caminho e perdeu o que tinha e o que não tinha. Gente que foi para agiota, irmão, pelo amor de Deus, isso não tem aqui, é só lá. Mas eu vou vacinar. Não cai nessa fria. Eu estou lidando com uma família que o cara entrou nessa fria do agiota, e aí, por fim, entrou no raio dos jogos lá, não, vou fazer dinheiro. Ele perdeu, ele estava com uma causa na justiça, ganhou 100 mil reais. Ele perdeu 70 mil reais de uma vez. E agora está perdendo um casamento, com 3 filhos. Sabe, irmãos, Deus ele vai abençoar a obra das nossas mãos. Existe prosperidade, Ele vai te dar ideias, amém, irmãos? Ele pode te dar um extra, Ele pode te conduzir num lugar, pode mudar, às vezes, o mesmo negócio que você está inserido, Ele pode mover as águas. Você tem que se mover, você tem que ficar atento à voz do Espírito. Deus vai te conduzir num lugar de prosperidade, mas é por meio do trabalho da sua mão. Não caia nesse negócio de jogo, de coisa de fácil, não, pelo amor de Deus, se qualifique, estude, procure em Deus mesmo o seu chamado, para que dentro do seu chamado você possa viver uma vida de prosperidade, amém, irmãos? Marcelo, mas eu acabei entrando numa situação desafiadora. Todo milagre, meu irmão, antes de todo milagre exige organização. Não parece tão espiritual, não é verdade? Jesus, antes de multiplicar os pães, tinha lá centenas e centenas, milhares, mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, mais criança, mais mulher, então tinha milhares de pessoas lá. Aí vem os discípulos lá com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Jesus podia simplesmente ter multiplicado e distribuído, não podia? Agora pensa, se aquela multidão toda, com 12 cestos, será que todo mundo ia conseguir comer se não tivesse organização? Não ia. Então o que Jesus fez? Antes da multiplicação, ele falou assim, olha, faz o seguinte, vai lá, os 12 discípulos, separa grupos de 50 e 50, 100 e 100, manda todo mundo assentar, deixa todo mundo organizado. Eu fico pensando na cabeça do discípulo, Irmão, faz o seguinte, vamos sentar aqui, vai rolar uma comida ali, e ele pensando, nossa, só tem 5 pães e 2 peixinhos, Jesus dos crentes, vem cá, 50, junta aqui, senta aqui, vai dar certo, organizando. Mas e o recurso? Era pouco, mas estava organizando. Depois de tudo organizado, então Jesus pega o que era pouco, rende graças ao Senhor. Irmão, nunca fale mal do seu salário, nunca fala mal do que está na sua mão. Tem gente que tem pouquinho, vai dizer, que miséria de salário. Acaba o salário, o mês ainda tem. Não fala isso não. Ei, o que Jesus fez? Com pouco, ele rendeu graças ao Senhor. Assim, Pai, obrigado. E à medida que ele foi partindo, aquilo deu para suprir todos que estavam ali. Deus não depende do seu contra-cheque para te abençoar. Mas você precisa se organizar e render graças por aquilo que está na sua mão, que veio por meio do seu trabalho. Irmão, a gente precisa se planejar. Planejar também não é falta de fé, amém? Então veja, eu tenho que me organizar, mas eu também tenho que planejar. O próprio Jesus, falando lá em Lucas 14, 28, ele vai dizer, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Irmãos, planejamento faz parte de uma vida de fé. Faz parte de uma vida de sabedoria. Então eu preciso me organizar e eu preciso planejar as coisas. Tem gente que quer adquirir um carro, mas não se planeja. Aí só quer o carro, mas o carro vem junto IPVA, manutenção, seguro. Alô? Então se planeja. Quer comprar um imóvel? Se planeja. Por quê? Porque tem documentação. Tem uma série de coisas envolvidas. E eu preciso me planejar. E aí, irmãos, eu preciso ter um cuidado com um negócio chamado dívida. Respira funda. Meu Deus. Deuteronômio 28, 43. Rapaz, mas ficou um silêncio ensurdecedor aqui, só o ar-condicionado dando glória, ó. Jesus dos crentes. Essa mensagem é para mim, irmão, não é para você. Eu só estou
falando o que Deus tratou comigo, amém? Deuteronômio 28, 43 diz assim, olha, o estrangeiro que está no meio de ti se levará mais e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, tu porém não emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu por cauda. Isso aqui está relacionado nas maldições da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, amém, irmãos? Fazendo Ele mesmo maldito no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ou seja, eu não estou debaixo de maldição, existe uma bênção operando sobre a minha vida, amém? Então veja, isso não faz parte mais da minha natureza. Lá em Provérbios 22, 7, diz assim, o rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é servo, escravo daquele que empresta. Romanos 13, 8 vai dizer, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, irmãos, não é a vontade de Deus que nós vivamos uma vida endividado. Esse é o padrão que o mundo estabeleceu. Quem está comigo? Por que o mundo fala assim, você quer? Você pode, passa o cartão. Você quer? Você pode agora. Não precisa se planejar, não precisa se organizar. Aí vem os filhos do diabo, né? Os filisteus. Mas você não é homem de fé? É o que o diabo fez com Jesus. Lança-te daqui abaixo, ó. Olha lá. Está escrito, aos teus anjos ele dará ordem para te sustentar, pula. Aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E, irmãos, aqui eu quero trazer um equilíbrio, porque essa mensagem não é uma mensagem para confrontar, não é uma mensagem para nos colocar numa situação ruim. Ela é uma mensagem para nos vacinar e para abrir os nossos olhos, amém, irmãos? No mundo teremos sim aflições, e, irmãos, eu sei, existem situações que acontecem que a gente não prevê. Amém? Que não é irresponsabilidade nossa, nós fizemos tudo direitinho, mas existe pressões, no mundo tereis aflições, a gente só não pode perder o ânimo, amém? Tem que manter alegre mesmo debaixo de pressão, pode estar dando sangue na canela, coloca um sorriso no rosto, segura o tranco e cobre a sua família, amém? Por quê? Porque existem ferramentas espirituais sobre o homem para aguentar esse tranco, a mulher, não. E aí nós temos que segurar o tranco. Aí tem homem que joga essa carga toda em cima da mulher. Não faz isso. Amém? Então, existem situações, irmãos, que às vezes nós entramos nessas situações por causa de pressão mesmo. E Deus, Ele vai intervir, amém? Deus, Ele vai nos tirar dessas situações, amém? Se porventura eu entrei numa situação dessa por insensatez, por falta de sabedoria, deixa eu te falar, basta se arrepender. O que é arrepender? É mudar a rota. Eu estou indo para um caminho, e aí eu me arrependo, eu mudo de rota. Eu abro meu coração para o Senhor, falo assim, Senhor, eu errei mesmo. Me ajuda agora. E como eu falei, Ele tem muito mais poder de nos tirar do buraco do que a gente entrar nele. Eu creio em milagre, irmão. Eu creio em milagre na área financeira. Eu creio em milagre na área da saúde. Às vezes a gente comeu demais. Aleluia. Estou fazendo uma caminhada. E às vezes irmão, vai chegar o resultado, aquilo que você planta, você vai colher. Aí está tomando lá Coca-Cola todo dia. Moderação, amém? Estou pregando para mim, amém? Mas muitos fazem dívidas, irmãos, por causa de ansiedade. E é o mundo que nós estamos vivendo. Lá em Mateus 6, 24, nós já estamos caminhando para encerrar, amém? Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Ninguém podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 25, por isso, porque ninguém pode servir a Deus e às riquezas, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o quanto haveis de vestir. E depois você vai lendo todo esse texto e ele vai dizer o seguinte, em resumo, não ande ansioso, não ande ansioso nem pela sua necessidade básica, que é comer e vestir. Então, não compre por ansiedade. A primeira vez não acabou, agora está insistindo para eu acabar, né? E esse foi longo, ó. Não compre por ansiedade. Amém, irmãos?
cartão é uma bênção, sabendo usar. Eu acho engraçado, teve uma vez, chegou um casal lá para mim e falou assim: Marcelo, o devorador está comendo as nossas coisas, você tem que fazer uma oração forte, a gente é dizimista e o devorador está comendo a gente, que não sei o quê. Eu falei assim: é mesmo? Vem cá, traz suas contas tudo lá, tudo que você recebe, põe aqui na minha mesa. Colocamos tudo. Aí eu peguei o cartão de crédito, assim, nossa, cartão de crédito alto, hein? Vamos ticar aqui, o que é esse negócio aqui? iFood. Esse aqui é depois do culto, né, Marcelo? Depois do culto tem que comer um hambúrguerzinho. O que é esse negócio aqui? Da roupinha. A mulher gosta da roupinha. Fui ticando. Quem comeu? Eu. Quem comprou? Eu. Quem comeu? Eu. Quem comprou? Eu. Tiquei tudo. Chegou no final e falei assim: rapaz, eu não encontrei nada aqui. Já vou terminar, amém, irmão? Não encontrei nada aqui que foi o devorador que comprou, comeu. Foi tudo você. Você que é o devorador, seu safado, sem vergonha. Cria vergonha nessa cara sua, rapaz. Quem está comigo? Meu irmão, só para finalizar, eu quero te dar só umas dicas bem rapidinho, para que você possa viver uma vida com sabedoria, e essa sabedoria te levar a uma vida de plenitude, amém? Faça uma planilha de acompanhamento dos seus gastos, tudo que entra e tudo que sai. Irmão, se você colocar na ponta do lápis, você vai se assustar. Eu me assustei. Eu gosto demais de café. Aí toda hora que eu tomo um cafezinho na rua, só que cafezinho lá, dois contos. Na hora que você chega no final do mês, você gastou R$100, R$200 com um cafezinho. Que eu posso abrir mão. Quem está comigo? Aí às vezes lá por causa do cafezinho, gastou 200 conto com café e deixou a conta de luz de 200 vencer. Então uma planilha, ela vai nos ajudar nisso, a crescer nisso, amém, irmão? Nós precisamos governar o nosso dinheiro. Não compre parcelado no cartão de créditos bens de consumo imediato, como alimentação, produto de higiene, gasolina, aquilo que você compra todo dia, que você precisa comer, não justifica você parcelar, porque senão no outro mês você vai ter que pagar o do mês, mais o que você comeu, mais o que você parcelou. Tem gente que na hora que recebe o dinheiro, está pagando o que comeu há um ano atrás. Mas eu não posso parcelar? Pode, parcele bens que são mais caros, bens duráveis, como um celular, um eletrodoméstico, mas produto de alimentação, de consumo imediato, você não deve parcelar, porque isso é sinal de que você está extrapolando aquilo que você ganha. Quem está comigo? Irmãos, eu sei que parece idiota o que eu estou falando, mas isso salva vidas. Não comprometa mais de 30% do seu orçamento com parcelamento ou financiamento. Eu fui correspondente bancário, o pastor Daniel também foi, e eu achava engraçado, que aí o irmão chegava para mim e falava assim: Marcelo, quanto que eu tenho que provar que eu ganho para eu comprar um imóvel de 300 mil? Eu falei assim: meu irmão, mas aí você me fez a pergunta errada. Quanto você tem que provar que ganha para comprar um imóvel de 300? Qual que é a pergunta certa? Marcelo, com o que eu ganho, o que eu consigo comprar? Quem está comigo? Então não comprometa mais de 30% do seu salário com qualquer financiamento, carro, casa, o que for, parcelamento de eletrodoméstico, etc. Zele pela sua economia da casa. Depois eu vou mandar isso aqui para o pastor, se vocês quiserem jogar lá no grupo. Na casa, faz as suas economias. Para finalizar aqui, homem, eu não sei se isso acontece aqui, mas lá em Belo Horizonte está uma crise de um tal de marido de aluguel. Tem esse nome aqui? O que é um marido de aluguel lá? É o cara que faz pequenos consertos na casa. Troca uma bucha de torneira, um chuveiro. Ele não é pedreiro e não é eletricista. Ele só mexe com pequenas coisas. Amém? Aí um monte de marmanjo, barbado, chama marido de aluguel para trocar uma bucha de torneira. Para trocar uma resistência de chuveiro. Criar vergonha na cara. Lá em casa não é marido de aluguel, não. Lá é só um marido mesmo. Sou eu, meu filho. Lá, só eu que canto lá em casa, filho. Eu quero até fazer isso lá em Belo Horizonte, lá é pior, né? Então vou ter que fazer isso lá. Um treinamento de pequenos concertos, porque está vindo uma geração aí que não sabe trocar um disjuntor. Não sabe nem o que é isso, né? Disjuntor, que negócio é esse? Sabe, irmãos, aprenda a fazer esses pequenos reparos. Quero chamar a música aqui, pode dar uma ajudinha? Você coloca de pé no seu lugar. Você foi abençoado com essa palavra, irmão? A sabedoria.